Estamos de volta com o programa Saber Direito Debate. Hoje estamos aqui conversando com a professora Ana Cristina Mendonça, ela que ao longo desta semana ministrou o curso aqui na TV Justiça, o curso Ação Penal. Doutora Ana Cristina, a senhora é advogada, mas não advoga, ficou só no ensino ou não? Atua também como advogada? Eu advogo na área criminal. Faço a parte de advocacia criminal, realmente trabalho com crimes dos mais diversos. Faço a parte de crimes societários, a parte de crimes financeiros em geral. Faço também, até mesmo crimes contra a vida. Muitas pessoas acham assim, mas você faz? Faço tribunal do júri, enfim, faço a área criminal toda. É lógico que dou muitas aulas, com certeza, mas existe uma equipe trabalhando comigo. É óbvio que ninguém funciona sozinho, a equipe é fundamental, não é isso? E, assim, tenho 5 advogados trabalhando comigo e, enfim, um escritório no Rio de Janeiro. Né? E dou aulas. Eu acho que uma coisa acaba complementando a outra. Sempre que surge esse tipo de assunto, quando professor e advogado, sempre tem essa ideia, que ele precisa de atualização. Isso. E aí uma coisa acaba auxiliando a outra, com certeza. Faz uma boa integração. Agora, uma pergunta que sempre surge na cabeça das pessoas, digamos assim, que não estão ligadas ao direito, e aí essa pergunta ela vai quando a senhora disse que atua, por exemplo, na área criminal, nos crimes contra a vida, por exemplo. Como é que e aí a pessoa, por exemplo, de casa, como eu disse, a pessoa que não tem essa ligação com o nosso direito, e a pessoa pensa assim, de alguém defender uma pessoa que com certeza matou alguém. Veja, não é fácil. Não é fácil, não é por mim. Não é fácil você encarar, por exemplo, questões até mesmo familiares. Muitas vezes a sua própria família não entende o fato daquela advocacia realmente voltada para a defesa de alguém que, pelo menos supostamente, praticou um crime. Principalmente quando se trata de crimes que envolvam a emoção, a questão do crime contra a vida. Mas, veja só, todos têm direito à defesa. Na verdade, é evidente que um advogado criminal, ele não pode, por exemplo, achar que o seu cliente é inocente. Eu tenho que achar, sim, que ele é presumidamente inocente, óbvio, até o fim, e tenho que informar ao cliente todas as possíveis consequências daquele processo. É evidente, eu tenho convicção de que nem sempre a absolvição é a decisão que eu busco. Muitas vezes, é lógico que eu pretendo sempre a absolvição, mas muitas vezes a menor pena, um processo justo acima de tudo, não é isso? Que garanta ao indivíduo todos os princípios, todas as garantias que a Constituição nos oferece. Na verdade, nos impõe, quer dizer. É algo realmente que não é simples para fins dos olhos dos outros. Quer dizer, na nossa cabeça não, na nossa cabeça é bastante claro. O indivíduo tem direito à defesa, ele é presumidamente inocente, nós temos que lutar por todas as suas garantias, por todos os seus direitos. É evidente que existem inúmeras injustiças. Muitas vezes as denúncias são absurdas, elas inventam realmente situações ou criam situações, é muito comum, depois então da interceptação telefônica, a coisa é bastante séria. A polícia muitas vezes cria fantasmas que não existem, ou transforma meras conversas simples em conversas de algo, eu vou ser sincera, surreal. Mas é aquela coisa, o cliente ele é óbvio, informado de tudo e nós temos evidentemente a função de garantir a este indivíduo algo que o Estado garante, que é a sua liberdade. É evidente, o direito de punir do Estado tem que ser satisfeito, mas sem violação de garantias individuais. Eu penso, por exemplo, um crime nas proporções, a gente não sei se seria talvez o exemplo melhor, até porque não teve um julgamento, mas, por exemplo, o caso do Bruno Richthofen, por exemplo, em que há um clamor, aí há aquela mídia em cima, como nós falávamos lá no primeiro bloco, e isso toma, por exemplo, as pessoas de uma emoção imensa.
Sim. E é comum, nesses períodos em especial, ouvir alguém falar assim, mas como é que pode esse advogado defender um bandido, um criminoso? Não quero aqui dizer a questão do caso Bruno, até porque não teve um julgamento, mas só ilustrando Sim. aqui, sem querer já condená-lo, né? Não, vamos até pegar um exemplo recente, que já foi julgado, embora ainda não tenha ocorrido trânsito em julgado. É o caso dos Nardoni. O caso dos Nardoni, houve um acesso da população contra o advogado. Sim, na saída do tribunal, assim, algo completamente absurdo. E houve, inclusive, um texto publicado, um artigo de um colunista, publicado na revista Consulex, um jornalista, inclusive, fazendo uma comparação do caso na saída do julgamento dos Nardoni com o filme O Vampiro de Düsseldorf, em que ele faz uma comparação de que realmente o momento em que a sociedade se transforma no algoz, numa sede de vingança, não é? E é um filme, realmente um filme clássico, O Vampiro de Düsseldorf, que mostra exatamente isso. O indivíduo era um homicida, matava crianças, e a população, numa sede de vingança, acaba fazendo pior do que o próprio criminoso. Uhum. Então, realmente, essa coisa do clamor público, essa questão do clamor público é muito complicada e muito difícil de ser administrada pelos advogados. Lógico que a gente tem consciência de que isso é possível de vir a ocorrer e que você, muitas vezes, até pode ficar em risco, dependendo do caso, não é? Mas, veja, isso não significa também que você não vai deixar de lutar pelos direitos daquele indivíduo. Não achem que o advogado dos Nardoni ou que o advogado do Bruno não saiba que a situação é bastante complicada, ou o advogado da Suzane Richthofen. Mas ele está apenas garantindo àquele indivíduo ampla defesa e contraditório. Eu costumo dizer no primeiro dia de aula algo muito simples. Se você não consegue raciocinar sobre isso, vire o réu. Coloque na sua cabeça assim, você é o réu. Você tem consciência do que você fez. Você tem noção de que você vai ser punido. E merece ser punido. Mas na medida e na proporção da punição devida. E desde que os seus direitos sejam respeitados. Se você pensar assim, você tira de letra. Agora, dentro dessa se colocar no lugar do outro, mas você, por exemplo, na situação advogado, como advogado, você chega ali, senta e fala assim, olha, eu preciso de você da verdade, porque senão não é como. Com certeza, veja só, é muito comum. É lógico que a resposta pode vir bem diferente, mas... Muito comum que o cliente não queira contar a verdade ao advogado, quer dizer, ele inventa uma história para o advogado, mas o advogado não é idiota. Não é? O bom advogado sabe que é mentira. E diz a ele, olha só, você tem que me contar a verdade. Você quer ser defendido? Porque a defesa depende de eu saber exatamente o que aconteceu. Porque a tese jurídica vai ser construída em cima da realidade. Porque o advogado, se o advogado não é, muito menos o juiz, né? Exatamente. Então, veja, ninguém é idiota, exatamente. O Ministério Público não é idiota, nada é idiota, o juiz não é idiota e o advogado não é idiota. Então, a única pessoa que se prejudica é o próprio cliente, quando ele não conta a verdade ao advogado. É o advogado a construir a tese em cima da realidade, óbvio, e verificar qual é a melhor linha defensiva. E não o cliente achar que mentindo vai se safar ou resolver a situação ou vai ganhar a simpatia do advogado. O advogado está ali ao lado dele, independentemente dele ser culpado ou inocente. Uhum. Isso ele tem que colocar na cabeça. Então você chega, por exemplo, pede a verdade. Lógico. É logo a primeira conversa. A primeira conversa é sempre esta. E quando ela não vem a verdade, depois descobre, aí cria já uma relação uma situação complicada. Não é uma questão de desconfiança. Não, é porque você já está preparado e sabe que isso pode acontecer. Mas você tem que sentar e dizer assim, olha só, o que você me diz é isso, mas a realidade dos fatos mostra isso. Então você ou abre o jogo, ou então você vai ser prejudicado, porque eu não vou poder fazer nada para te ajudar se eu não souber o que efetivamente aconteceu. Então, é algo chocante. Eu tenho até um cliente, é uma situação bastante interessante essa, em que ele vive dizendo para mim que a primeira vez que ele me viu, achou que eu fosse xiita. Porque você tem que realmente... E porque eu cheguei para ele e falei assim, olha, isso, vai acontecer isso. Aí você já está me condenando. Eu falei assim, não, eu estou te dizendo o que a acusação vai fazer. E é muito bom, porque eu tenho uma facilidade muito grande de ver a tese de acusação primeiro. Então, como eu tenho uma facilidade grande de ver a tese de acusação, é fácil eu pensar na defesa.
Às vezes eu penso na defesa antes da acusação. Porque eu já sei o que a acusação vai pretender, ou o que ela vai fazer. Vai tentar atingir. E às vezes eu até fico muito feliz, porque ela nem faz tudo o que poderia. Então, isso é uma facilidade. Mas é lógico que existem, sim. E eu, inclusive, quando fiz a faculdade, a minha intenção era Ministério Público. Sempre foi. Acho até que por isso mesmo eu tenho facilidade grande de ver a tese de acusação primeiro. Então, eu tive uma escola bastante clara em termos de um viés de acusação. Eu, durante a faculdade, fui aluna de 2 promotores de justiça, um promotor, um procurador de justiça. Na verdade, depois continuei trabalhando com ele. E ele sempre teve um posicionamento de acusação muito definido. Muito definido. E uma acusação mesmo. Assim, aquela acusação sólida, eu sou o Ministério Público até o fim. Depois, então... E vai cercar ali de todos os cuidados para que tenha... Então, isso me fez ver ao lado da acusação de forma muito concreta. Queria Ministério Público, mas aquela coisa, a vida vai nos levando, não é? Eu nunca fiz a prova. Mas também hoje não pretendo. Já não tenho mais, já há muitos anos, acho que não é para ser. Mas isso facilita realmente, eu acho, na hora de elaborar a tese de defesa. Às vezes vejo questões que a acusação nem percebeu e deveria ter percebido. E é bom. A senhora falou do Tribunal do Júri. A senhora acha interessante também esse nosso método jurídico de avaliação por pessoas que não são advogados? O júri é algo muito questionável. Acho assim, é evidente que você trabalhar com o emocional, o júri é um teatro. Leva quem fez a melhor encenação, não é? Mas o júri tem, sim, a sua vez. Eu acho que o nosso júri deveria, sim, mudar algumas... Não acho que acabar com o júri. Acho que a participação da sociedade, de alguma forma, é importante e a ideia do júri é interessante porque a maioria das pessoas acha que o tribunal do júri o povo tem o direito de julgar o réu nos crimes dolosos contra a vida porque é o crime vil. Não, olha só. Quem pode colocar a mão no fogo e dizer jamais matarei alguém? Ninguém. É diferente de jamais praticarei extorsão mediante sequestro seguida de morte, que não vai para o júri. Então, eu acho assim, o júri tem como característica fundamental a ideia de que o réu tem o direito de ser julgado dentro do contexto social em que ele praticou aquela infração, para que os seus pares digam se no lugar dele não fariam a mesma coisa. Então, essa visão do júri, ela é fundamental. E eu acho que isso tem que ser mantido. Agora, eu acho que o nosso júri julgar com aquele voto, com aquela questão da incomunicabilidade, com o voto unificado e sigiloso, eu acho isso errado. Acho que o júri deveria ter os moldes do júri americano, por exemplo, em que os jurados conseguem conversar, discutem até as teses e chegam a um consenso sobre se será caso de condenação ou absolvição. Acho que isso é fundamental, mas existe sim uma tendência do nosso júri a passar a esse modelo. O problema é que nesse caso de conversa pode correr o risco do filme, até esqueci. O júri, que na verdade antigamente era 12 homens e uma sentença. Isso, não é? É que tem uma refilmagem com o Gene Hackman e tal, que é muito boa, inclusive, e Dustin Hoffman. Na verdade, 12 homens e uma sentença. Realmente, aquele problema existe. Ele sempre vai existir. Não é? Mas também existe agora, não deixa de existir, porque eu acho que o voto, com a incomunicabilidade dos jurados e o voto na urna, sem que os jurados possam discutir a tese defensiva, envolve muito mais a questão teatral do que a questão da tese jurídica. Vícios, possíveis problemas, eu acho que nenhum modelo vai conseguir resolver. Em todos os modelos, sempre haverá algum tipo de problema. Nesses casos, por exemplo, mais, digamos que emblemáticos, midiáticos e que reforçam muito a imagem, esses não deveriam ser excluídos, por exemplo, da possibilidade do tribunal do júri? Não? Sim, eu acho. E até existe, para essas questões, um instituto em relação ao tribunal do júri chamado desaforamento. E quando existe uma demonstração clara de que aquela comunidade, de que aquela população é parcial, mesmo antes da exposição das provas aos jurados, e você já tem certeza de que a decisão será aquela,
não é? Ou seja para absolvição, seja para condenação, existe esse instituto. Você pinça o júri dali e leva ele para uma outra comarca que guarde algumas peculiaridades, obviamente, regionais próximas, em termos de contexto social. O grande problema é que, em relação a casos de grande mídia, o desaforamento não é possível. Este não é o argumento, porque, vejam, todo mundo tem uma televisão. Então, eu não posso tirar dali, não posso tirar, por exemplo, o caso do Nardoni de São Paulo, não é? E levar para outro lugar, porque vai dar sempre na mesma, não vai mudar nada. Então, eu acho que nesses casos, sim, talvez deixar a decisão ao juiz togado fosse algo interessante, determinadas situações. Agora, daí acabar completamente com o júri, eu não sei. Não concordo. Uma vez comentou, numa conversa como essa aqui, e aí alguém falou assim, bom, nesse caso, o júri poderia ser juízes. Sim, porque eu acho que faria muita diferença. Talvez 2, 3 ali, casos... fazendo o papel do júri. Exato, porque eu acho que tem situações que realmente não podem ser mantidas dentro dessa questão do júri. Veja, os Nardoni, todo mundo sabia, sairiam dali condenados. O Bruno está condenado, embora não haja um corpo. Não é? Então, nós temos questões muito atécnicas no júri. E vários autores consagrados, então, são contra o júri, inclusive, questionam muito. A senhora citou esse ponto, embora não haja o corpo, não pegando esse caso em si, sim, mas ele serve como uma referência. Sim. E aí há mesmo essa posição na nossa legislação jurídica, não há corpo, não há crime. Sim. Na verdade, e aí, nesse caso, então, pode passar pela cabeça da pessoa que está nos assistindo agora, que não tem, vai falar assim, não, então o Bruno vai ser solto. Não, vamos lá. Na verdade é o seguinte, o Código de Processo Penal, no artigo 158, ele diz assim, quando o crime deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não sendo possível supri-lo pela confissão do acusado. O exame de corpo de delito, as pessoas têm que ter bem claro isso na cabeça, não é o exame do corpo, não é o exame cadavérico. Corpo de delito é a materialização do crime. Isso pode ser um exame de DNA, isso pode ser, enfim, você tem necessariamente, não precisa ser um corpo. Imagine uma grande quantidade de sangue que seja atestada por peritos de que realmente dali a pessoa não poderia ter sobrevida, e o exame de sangue deu positivo para o DNA. E o corpo de delito indireto é a prova testemunhal. São testemunhas que demonstrem que aquilo realmente aconteceu. Então, se existe prova testemunhal, eu tenho corpo de delito indireto. No caso do Bruno, existe o sangue no carro, existe prova testemunhal de que ele realmente estava com a menina, de que, enfim, as coisas aconteceram. Então, o caso do Bruno, ele é, de certa forma, cercado e ampara, por enquanto, pelo menos, uma tese de acusação razoável, sustentável. Lógico que o advogado vai sempre bater na tecla, ou vai virar para os jurados, e essa é a questão, vai virar para os jurados e vai mandar, vai falar, Elisa entrou, e todos os jurados vão olhar. E se eles olham é porque não tem certeza de se ele matou o Bruno. Na verdade, isso vai acontecer. E a questão do teatro no júri. Não é? A questão toda do exame de corpo de delito, no entanto, ela é importante, porque nós tivemos, e isso está no Código desta forma, porque nós tivemos um caso bastante grave, que virou, inclusive, tem livro escrito, livro até de domínio público, tem filme até gravado, foi um filme muito bom, com Raul Cortez e Juca de Oliveira, o caso dos irmãos Naves, no qual os 2 irmãos foram condenados sem que houvesse um corpo. E foram condenados, cumpriram toda a pena, um deles morre em razão de doenças que adquiriu na carceragem e tal, e depois da pena cumprida, a vítima aparece viva. Então, o caso dos irmãos Naves é emblemático a demonstrar a necessidade desse dispositivo. Sim, verdade. Bom, estou conversando aqui no programa Saber Direito com a professora Ana Cristina Mendonça, advogada e professora de Direito Processual Penal, que ao longo da semana ministrou as aulas na TV Justiça, um curso Ação Penal. Nós vamos a um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta. Lembro que você pode participar do programa enviando a sua sugestão para o endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br e você também pode assistir o programa no canal da TV Justiça no YouTube. O endereço é www.youtube.com/saberdireitodebate. Até já.